Estamos aqui para mais um episódio do Podcast do Jovem, onde eu, Tomás Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, entrevisto personalidades do mundo do vinho aqui no nosso país. E para você que está se questionando qual é a taça que está sendo usada aqui no Podcast do Jovem, a Tanino Glass é apoiadora aqui do canal e patrocina o Podcast do Jovem. E vocês já sabem, essa temporada é uma temporada muito especial, porque eu estou dividindo a mesa com meu querido amigo Cris Silva, proprietário aqui da Casa Vivar, onde estamos gravando. E você também já sabe o tema dessa temporada. Estamos entrevistando excelentes produtores nacionais, todos eles com um viés tendendo para o natural. E hoje a gente tem o prazer e a honra de receber uma pessoa que, na minha opinião, está revolucionando o jeito de fazer vinho, o cuidado. E é um lugar que eu também tive o prazer de visitar e fiquei absolutamente chocado. Seja muito bem-vindo, Paulo da Monte Astral. Muito obrigado. Prazer. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre nossos vinhos, nossos projetos. Na verdade, é uma honra estar aqui nesse podcast aqui, com certeza de um largo alcance no Brasil todo. Eu me sinto envaidecido em estar aqui, compartilhar essa mesa e esses vinhos. Exatamente. Tu te posicionou para estar aqui. Exatamente. A gente só fez o convite. Eu acho que assim, contribuindo com tua fala inicial, Thomas, eu não diria assim, do que está acontecendo lá. Eu acho que a nossa visão é o que vai acontecer. Perfeito. Tá? É o que vai acontecer lá. Então, antes que a gente chegue nesse ponto do que vai acontecer lá, o porquê que estamos lá, né? Acho que essa é a questão. Eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer, inclusive quando eu visitei a gente não conseguiu bater esse papo, então que bom que a gente vai bater esse papo ao vivo aqui pro pessoal de casa também. Mas conta um pouco pra gente do começo mesmo, como é que nasceu a ideia da Monte Astral e aí a partir daí... Eu obviamente tenho perguntas mais precisas, mas conta um pouco só para o pessoal de casa que talvez não conheça o seu projeto ainda. Tá, o nosso projeto ele é relativamente novo, tá? Então a gente está com a vinícola tem 1 ano apenas de inauguração. Então há 1 ano atrás a gente fez o primeiro evento, abriu as portas para o público. E como é que nós chegamos nisso? Veio de viagens, com certeza, né? de uma vida executiva que eu tinha, de viajar para a Europa, para os Estados Unidos e tudo mais. E em 2012, por aí, 2011, 12, nessa época, eu fui apresentado o vinho natural. Eu acho que tem o Cris que sempre diz que a gente, todos aqui, principalmente os gaúchos, a gente foi introduzido no vinho pela Argentina, pelo Chile e tudo mais. Quando eu comecei a viajar e conhecer outros lugares e fui apresentado o vinho natural, principalmente a França, me chamou muito a atenção. 2011, 2012 foi quando eu realmente comecei a conhecer o mundo do vinho natural, eu não sabia o que era biodinâmico e tudo mais. O orgânico, obviamente, todo mundo conhecia. E a partir daí ficou aquela vontade de conhecer mais, de tomar. Eu comecei a ver quem importava, nas viagens trazia. E teve um episódio que marcou muito o início do nosso projeto lá, que quando eu trouxe a primeira garrafa de vinho natural da França e abri em casa, a minha mulher me disse, eu não vou tomar isso aí. Eu não vou tomar, não quero. Eu quero meu. Já passamos por isso. Eu quero meu Alma Viva. Dá para falar Alma Viva aqui, né? Sem dúvida nenhuma. À vontade. Eu quero tomar Alma Viva. Então, porque não é bom, porque tem cheiro, tem gosto, tem outra coisa. E aí, daqui a pouco, isso foi passando. A gente foi provando, experimentando cada vez mais outros tipos de vinhos, de situações, de uvas, de castas, de produtores e tudo mais. Tivemos a sorte de ter um amigo em Paris que tem um restaurante, e o restaurante dele só vende vinho natural, que foi Manda abraço. Lucas do Brutus em Paris, que nos apresentou e nos abriu as portas
Lucão, um abraço para ti, cara. Então, o pessoal de casa talvez tenha visto no Instagram, mas eu fui apresentado também ao Lucas pelo Cris, na verdade. E tive uma das tardes e noites jantares mais agradáveis que eu já tive na França, juntamente com o Lucas lá no principal, na verdade. Principal. É que o Bruto estava fechado no dia, né? Inclusive, quando vocês estiverem assistindo esse episódio, eu já teria ido lá mais uma vez, que eu tenho uma reserva para daqui a 3 semanas. Nós nos vimos há 3 dias atrás. A gente estava em São Sebastião. Eu falei com ele. Eu falei com ele quando ele estava no Etchebarri. Vocês estavam juntos? Nós estávamos juntos. Ele estava falando com ele. Nós estávamos juntos. Já que chegamos nisso, então vamos contar. Era o aniversário do Paulo. Eu não sabia. Eles estavam comemorando o aniversário do Paulo. A gente, na verdade, falou com o Victor lá e a gente fechou o Etchebarri. Mentira, não foi. Eu ia falar, caceta, isso tomou uma proporção aqui inacreditável em poucos segundos. Não. A gente fez uma mesa com alguns amigos, com familiares, demais. Saiu gente dos Estados Unidos, saiu gente da França, aqui de Porto Alegre, a gente fez uma mesa grande no Etchebarri. Que demais. E comemoramos o meu aniversário lá. Demais. É um lugar que a gente gosta muito de ir. Uma pessoa muito especial. Mas citando o Lucas... foi porque não só o restaurante dele servia isso, a gente ia bastante para lá, como também ele nos abriu as portas para muitos produtores. A gente foi em vários produtores do Jurá, da Borgonha, né, que ele é cliente desses produtores, então Perfeito. Foi muito tranquilo de conhecer. E isso foi simplesmente cada vez mais apaixonante, né? Então, conhecer o produtor lá no Jurá, própria Arbois, na Borgonha, outros lugares também Então, você sabe como é que é, a gente fica fascinado com isso. Totalmente. E é um caminho sem volta, e quanto mais você mergulha nele, mais você se aprofunda, e mais você percebe que o buraco é mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Quanto mais se vai, mais se vê que tem mais a conhecer. Exato. E eu confesso assim mesmo que hoje a gente tem um projeto e tudo, eu não sou um grande conhecedor de vinhos do mundo, tá? Eu gosto de vinho. Eu acho que é a partir daí que começou o nosso projeto. Bem, dada essa condição de conhecer os vinhos e tudo mais, eu acabei parando minha vida executiva lá em 2015 e acabei pensando no que fazer, para que lado a gente vai, para onde é que faz, o que trabalha, aquela coisa toda, né? E resolvemos comprar um pedacinho de terra no município bem na divisa do Farroupilha com Pinto Bandeira. Ali tem outros produtores interessantes da Serra Gaúcha e a gente comprou 2 hectares, na verdade. A gente comprou primeiro 2 hectares para fazer um teste. Vou comprar 2 hectares numa área completamente no meio do nada, assim, praticamente, né? Mas ela tinha bastante árvore, bastante arborizado, tinha um lago bem interessante. E aí eu comecei a enxergar um projeto antes mesmo de estar limpo tudo aquilo, tá? E no momento que a gente fez o primeiro plantio, foi 2017, das primeiras castas, quando a gente colheu, a gente fazia parceria com uma outra vinícola ali perto, que fazia a vinificação para a gente, tá? Então, que é a progressão normal de muita gente também. Normal, para testar, para ver como é que é. Claro. Só que, ao invés de dizer não, foi sim para mais coisas, né? E a gente optou naquele momento, retrocedendo um pouco na conversa, naquele momento a gente resolveu que na Serra Gaúcha lá existem uns 300 produtores de uva, vinho pelo menos, pequenos, médios, grandes. Temos os maiores da América Latina estão lá, os menores também, quem produz lá no porão da casa. Tem mais de 300 com certeza, tá? Então a ideia foi assim, como eu vou fazer para fazer um vinho que, se a gente vai fazer mais do mesmo, nós vamos ser o 301 da fila. Para mim não tinha sentido aquilo, né? Para mim, e a gente começou a discutir efetivamente fazer biodinâmico, tá? E a gente resolveu, a gente foi atrás de tecnologia, a gente foi atrás de tudo para se fazer biodinâmico. Aí veio um parênteses antes de continuar, que o biodinâmico na Serra Gaúcha não é fácil. Tá? Ele realmente sofreu, os vinhedos sofrem, tem muita umidade, as doenças de folha
elas acontecem muito forte, tá? Então tem que ter. E a gente acabou atrasando muito o desenvolvimento. Como nós adquirimos uma outra área que era um vinhedo biodinâmico já maduro, a gente conseguiu dar continuidade mesmo assim ao projeto, né? Então a gente tem vinhedos junto com a vinícola e vinhedos em outro município, Monte Belo, que já é um vinhedo consolidado 100% biodinâmico. Vinhedo de Monte Belo, eles assumiram o vinhedo da Lisete Vicari, que já foi citada aqui mais de uma vez, em mais de um episódio aqui nosso. Eles assumiram o vinhedo da Lisete quando ela resolveu se aventurar e fazer vinhos em Portugal, onde a aventura deu certo. Ela está com uma quinta em Portugal, fazendo vinhos lá em Torres Vedras, super bacana. E o vinhedo dela tinha um perfil de condução e vocês assumiram e deram um outro perfil de condução. Demos outro perfil de condução. Mantendo a lógica, mantendo a filosofia de fazer tudo em biodinamia, mas com muito mais cuidado, com muito mais apuro e... com toda a técnica. Eu provei um pouquinho do que está saindo de lá, está ficando bacana. Então a gente optou por fazer vinhedos, por plantar vinhedos biodinâmicos ali. Mas eu entendi a parte que o que você chamou de 301 da fila não fazia muito sentido, mas vocês podiam ter, aspas, inovado nesse sentido de várias maneiras. Por que a biodinâmica? Porque aí entra a experiência do exterior. Tá? É porque a gente conheceu o Jurrá, simplesmente a gente gostou muito de Jurrá da Borgonha, principalmente dos pequenos produtores biodinâmicos, né? Então a gente resolveu seguir essa linha por causa dessa experiência. Tá? Foi o gatilho para a gente começar a produzir vinhos biodinâmicos. Querem só explicar o que é o Jurrá, para quem não... Para ser referência? Jurrá é uma região bem pequenininha na França, pequena mesmo. Ela está apertada ali entre a Borgonha e a Suíça. Como eu descrevo. E, cara, 78 quilômetros de sul a norte e 8,5 de... Então é um fio de área de vinhedos. É uma tripa. É um fiozinho. É uma tripa, como se diz por aqui. E o interessante do Jurrá, e por isso esse impacto todo no Paulo, que não é diferente comigo, nós compartilhamos disso. Ela é a menor região produtora de vinhos da França. Eles produzem algo em torno de 0,3% do volume de vinho que a França produz. Então, cara, olha o que nós estamos falando, 0,3%. E nos influencia dessa maneira. E é um lugar muito rico por vários motivos, né? Eu acho que, além do fato de ser um lugar que é conhecido por muita gente como um dos lugares mais importantes para vinho natural no mundo, eu vou argumentar que o Auvernois é o Dalai Lama do vinho natural, ele tá lá. Você tem uma região que tem AOCs variadas, tanto geográficas quanto de estilo de vinificação. Você tem dentro de uma região tão pequena vinho tranquilo, vinho espumante, vinho fortificado, assim, uma gama de estilos diferentes. Você tem solos que são insanamente antigos, que já foram cobertos pelo mar, com fóssil marinho permeado dentro de vinhedo. Então é uma região muito rica. Não né? é à toa que um dos períodos de desenvolvimento da Terra se chama Jurássico. O período Jurássico foi mapeado no Jurrá, por isso que tem esse nome, porque foi lá que se mapeou. A gente conheceu uma propriedade pequena da casa de um produtor lá, onde ele vinificava e ele tinha sua cave embaixo da casa, numa formação natural de rocha, onde se enxergavam sedimentos, né? Caramba! Impressionante, mas pequeno. E tem bastante produtor no Jurrá que faz vinho, o que a gente falou de vinho de garagem, que a gente já abordou aqui em outros episódios também. Eu fui para o Jurrá para feira, para o Le d'Anvers, eu fui em março ou abril, que é quando acontece a feira, e consegui visitar alguns produtores mesmo que estão muito fazendo vinho na garagem, literalmente, como a gente já falou aqui. Então, enfim, é uma região muito especial e foi tua inspiração. E aí foi a inspiração realmente para a gente, para a ideia, claro que não é, e aí dadas as características de terroir, de clima e tudo mais que compõem isso, né? A ideia é fazer alguma coisa que tenha o mesmo princípio, né? Obviamente que o terroir vai nos indicar outro tipo de vinho, claro, né? Com suas características, com seu sabor, com tudo mais. Mas a ideia foi essa. Procuramos então uma pessoa que soubesse de biodinâmica, tá? Que para nos orientar, agrônomo, enólogo e tudo mais, né?
E aí a gente começou o projeto com essas plantações. Aí resolvemos que deu certo, resolvemos decidir sim, deu certo, tá? E deu certo, gostamos do vinho, e aí vem aquela história, um vizinho já quer, tu não quer comprar mais um pedacinho de terra aqui, comprar mais outro aqui, tudo mais. Lá em 2019 a gente decidiu, 19 ou 20, a gente decidiu, cara, acho que tá dando, tá legal, vamos fazer uma vinícola, né? E aí a gente projetou uma vinícola para ter aquilo que a gente enxergou lá fora também. Nossa vinícola foi toda feita com Paulo, só antes de entrar na vinícola, assim, eu acho que é um ponto muito importante, porque aqui a gente nota que é diferente de tudo que nós conversamos até agora. Perfeito. Todo mundo que chegou aqui até agora, inclusive eu, começou vinificando. Para depois pensar alguns se vai conseguir ter vinhedo. Vocês tinham muito claro, tu começou pelo vinhedo. Tenho até hoje isso muito claro. Tu claro. começou pelo vinhedo para depois vinhedo. decidir ir para a vinificação. Tenho muito claro isso. E hoje nós estamos investindo em duas coisas fortemente. Não que não se tenha investido na vinícola, né? Mas a gente investe na terra, né? No vinhedo e nas pessoas, capacitando-as para que possam entregar um produto legal. Tá? Então, acho que essa é a questão. É vinhedo e pessoas. Tá? A nossa experiência inicial é de confessar, porque é público, é só ir lá olhar. Né? A gente sofreu um pouco no início com o biodinâmico. Tá? Em algumas partes do vinhedo de Pinto Bandeira, nós precisamos fazer em determinado momento intervenção, porque realmente a gente ia perder muita coisa. Tá? E por causa de clima, por causa de chuva, por causa de um monte de coisa. Né? Intervenção, quando fala, é usar produto químico. Produto químico. Não, mas é legal você falar isso, porque quando você olha, por exemplo, uma produtora como Lefleve, que eu já acompanhei bastante a história dela, ela fala que quando eles decidiram converter para biodinâmica, eles são uma referência mundial de biodinâmica, ela fala que nos primeiros 5 anos ela não tinha certeza se ia conseguir. Ela fala que o vinhedo sofreu absurdamente e que teve um momento em que ela pensou em desistir. E depois que o vinhedo conseguiu passar por essa fase que seria equivalente a, sei lá, um nascimento, a pré-adolescência, quando ele conseguiu dar a volta, ela sentiu que o vinhedo produzia uvas de melhor qualidade e ficou mais resistente às pragas no longo prazo. Uhum. Mas até conseguir dar a volta, ela descreve como sendo assim, uma coisa quase de tortura das plantas. Nós assim. Estamos sentindo isso nesse momento. É porque tem que dar o devido tempo, né? Tem que dar o devido tempo. Exatamente. Então, assim, a gente perdeu parte do vinhedo em função de uma praga que tem lá na Serra, que é típica da Serra Gaúcha, né? E a gente teve que fazer intervenção efetivamente. Né? Não adianta, não tinha outro jeito, entendeu? Perfeito. Então, mesmo assim, a vinificação é natural. Tá? A gente mesmo que faça a intervenção, foi na raiz, tá? Que a gente teve que fazer a intervenção, na terra que foi feita a intervenção. Mesmo assim, depois continua com as práticas biodinâmicas e tudo mais, mas a vinificação continua natural. Tá? A gente comprou um pouco de uva também para dar prosseguimento, para ter estoques e tudo mais, mas a gente continua tendo vinhedo biodinâmico, vinhos de pouca intervenção e vinhos biodinâmicos que são lá desde o primeiro momento. Tá? Então a gente tem um vinho que aliás, acho que a garrafa que eu trouxe de lembrança para ti, aquele ali é 100% biodinâmico, continua vivo e foi um dos remanescentes que a gente conseguiu salvar. Que legal. Tá? Que está em pé ainda, biodinâmico. Não, tô doido para provar. Obviamente, quando eu provar, eu vou te contar. Esse é bom. Então, essa foi mais ou menos a história. Quando a gente resolveu fazer a vinícola, então, aí fizemos um projeto, aí o projeto ele abraçava uma quantidade pequena de quilos de uva lá para fazer, e a gente já fez mais e ainda fez um pouco mais para uma futura expansão. Tá? Então a vinícola ficou um pouco... Hoje ela está superestimada para a nossa produção, mas eu acho que com o tempo ela vai... Com o tempo, e aí tem um longo tempo pela frente, a gente acha. Tem gente que agradece muito isso. Né? Tu acha? Vou explicar. Você ia falar, conta pro pessoal de casa para eles entenderem isso aí. E para explicar, eu vou contextualizar assim. Ó, o Paulo e a Fernanda montaram a Monte Astral, de tudo que eu vi, a vinícola mais moderna do Brasil.
Tem outras vinícolas que têm parte do que vocês têm ali, mas nenhuma tem o conjunto. Nenhuma, toda a vinícola é como vocês são ali. Então isso, para mim, já é um mérito que subverte um pouquinho aquela ideia de que para ser artesanal, para ser natural, tem que ser sem tecnologia. Vocês têm a definição muito clara e investiram para ter a melhor tecnologia possível para fazer um vinho totalmente natural que expresse o máximo possível que a natureza carrega na fruta. Exatamente. Então, isso para mim é uma decisão assim, cara, condiz completamente com o que eu acredito. A intervenção, vamos dizer assim, a vinícola é tecnológica, porém, para que não tenha químicos, entendeu? Para que se consiga a expressão da uva da melhor forma. Tem controle de temperatura? Tem. Os tanques são de concreto? São. Tem câmara fria para estabilizar a uva? Tem. Tem mesa seletora? Tem. O equipamento da onde? Veio tudo da França. Ou seja, a gente investiu no equipamento. Mas eu tenho uma frase para isso, Cris e Thomas, que é a seguinte: o que vale mesmo é o que está dentro da garrafa. Tá? É o que está dentro do copo. É isso que vale. Se a gente não cuidar do vinhedo lá, da terra e do vinhedo, isso aqui não vai ser entregue. Pode ter o que quiser no meio dessa linha aqui de equipamento, de tecnologia ou de sabedoria. A uva sadia, ela entrega muito. Aí não dá para fazer barbaridade também na vinificação, né? Eu não posso vinificar, né? Eu não sei vinificar. Não, mas também nós já falamos sobre isso aqui. Assim, tem uma matéria-prima maravilhosa, pode sair algo que não seja maravilhoso. Exato. Tem uma matéria-prima que não é maravilhosa, não vai sair algo maravilhoso. Não. Agora, para ter a matéria-prima, se tu tens a matéria-prima maravilhosa e tu entregar algo maravilhoso, ou seja, preservando isso que tem nela, tem um caminho. Esse caminho é difícil, mas é evidente que tu usando de tecnologia, usando o que tem de melhor para a asepsia, para manter, vai ter uma melhor expressão. Isso é o bacana que vocês fizeram. Eu disse que tem gente que agradece essa parte que o Paulo contou, em que eles fizeram ela um pouquinho maior do que o volume de uvas que eles têm hoje, do que eles estão fazendo agora, e vão ir crescendo, porque enquanto eles crescem é possível que outros produtores façam o seu vinho dentro daquele lugar que é um lugar mágico, é um lugar de energia ali. Ali não é só simplesmente parede e equipamento. Ali tem uma energia diferente do que é de vocês e do que vocês colocaram ali. Então permite que outros, e um desses outros, ou outro... É esse que fala nesse momento os que estão em casa. Muito generoso que o Paulo L me permitiu que na safra 24 eu vinificasse, não só vinificasse na cantina de vocês, com o equipamento de vocês, e o meu vinho está lá, como vocês acompanharam a nossa vinificação e estiveram junto conosco ali. Então foi um momento... foi legal. Acredito que sairão bons vinhos dali, né? Tem que ir lá, eles estão com saudade de ti. Que foi, inclusive, como eu conheci, acho que o projeto da Monte Astral mesmo. Foi na safra desse ano. Vocês vão assistir isso no ano passado, no ano que vem, no caso. Na safra de 24. Aqui a gente foi lá provar seus vinhos do tanque e conhecer teu projeto. E, cara, assim, eu falo isso porque... Eu falei isso publicamente depois da visita e falo isso com o maior prazer, assim. Eu nunca vi nada nem parecido no Brasil, mas assim, nem parecido. Quando a gente fala de América do Sul, nunca vi nada parecido. Mesmo nas grandes, você tem todo vou chamar de um arsenal tecnológico com instrumentos e enfim, tecnologia, mas que não é igual. E fora do Brasil, idem, assim, eu fiquei absolutamente chocado, e o jeito que eu descrevi para quem me perguntou foi que é uma coisa que não tem nem, na minha concepção, não tem nem comparação, assim, o que você fez. É inacreditável. E aí a gente resolveu fazer a vinícola com toda aquela tecnologia e visando, obviamente... Vamos dizer, reexplicando, a gente não imagina que vai entregar um vinho
excepcional, de uma qualidade superior e tudo mais na primeira safra, segunda safra, terceira safra. A gente sabe que isso é um processo de longo prazo. Só que aí tivemos uma outra ideia. Aí vai aquele ditado. Mas já que a gente fez a vinícola, o projeto está aqui, quem sabe a gente faça um restaurante, porque a vinícola o restaurante chama pessoas, a gente vai ter... O famoso Jaque, né? O Jaque. Foi assim, ó. E aí a gente fez um projeto e aí foi vetado o projeto, porque minha mulher disse que ia sair muito caro. Aí resolvemos mudar o projeto, saiu mais caro ainda. Eita. E aí foi por aí a coisa. Entendi. Assim, foi por aí a coisa. Aí conseguiu um alvará eventualmente. Não, mas aí já não foi mais culpa minha, né? E a gente realmente investiu, e aí eu queria fazer um parênteses aqui, dizendo que a gente está fazendo isso como um legado para futuro. Realmente um legado para futuro mesmo. Tá? Um projeto de vida mesmo. É um projeto de vida. É um projeto familiar, é um projeto para família, para filhos, para que siga adiante. Tá? A gente não controla isso, obviamente, né? Mas, olha, por isso que a gente pensou também, eu pensei, minha mulher pensou, vamos fazer alguma coisa legal, uma coisa que tenha longevidade até dentro dela mesma, por seus equipamentos, pela filosofia, pelo conceito e tudo mais. Conceito de preservação da terra, o entorno de animais, as práticas biodinâmicas, ou seja, o conceito de sustentabilidade e tudo mais. Foi difícil até para escolher o nome da vinícola. Nunca contei isso, não? Já contei? Da vinícola ou do restaurante? Da vinícola, da restaurante, depois eu falo. Mas da vinícola, a gente ali naquele lugar onde a gente está hoje, naquela região é o ponto mais alto, né? É o ponto mais alto. A gente tem uma vista para Caxias do Sul. Tá? Ele está entre Farroupilha, Caxias, Bento, e é um ponto mais alto. Ele está a 800 e tantos metros de altitude. E aí, como nós havíamos decidido fazer com preceitos biodinâmicos, o biodinâmico, para quem sabe, e aí isso é ele tem a ver com a astralidade, né? Com o movimento dos astros, com a posição dos astros, da lua e tudo mais. Então, o monte, porque é o mais elevado, e o astral vem da astralidade. Então, nós estamos no Monte Astral, na vinícola Monte Astral, em função disso. Né? Puta que legal. Então, essa foi a deixa do nome da vinícola. Né? Muito significativo. Significativo. O nome do restaurante também, Ostara, né? Onde né? já agrega mais da filosofia ainda que vocês têm. Mais da filosofia também. Conta pro pessoal de casa. O restaurante ele se chama Ostara. A Ostara, na mitologia nórdica, ela é a deusa da fertilidade. Tá? E a deusa da fertilidade, ela tem o quê? Ela traz em si, reprodução, vida nova, fertilidade, enfim. É quando tudo nasce, tá? E a Ostara, ela é representada pela deusa Ostara com uma lebre com ovos, que representa a fertilidade, né? Uma lebre com ovos. Mas por que aí a gente imagina o seguinte, ó, só para derivar um pouco do vinho aqui e entrar um pouquinho na mitologia, ou do restaurante e entrar na mitologia. Aqui nós comemoramos o Happy Easter, né? O Ostara, na entrada do outono, né? É quando tudo morre, né? Por quê? Porque se adotou aqui no hemisfério sul a prática do hemisfério norte, né? Perfeito. Então é isso, né? Só que na verdade Ostara é a deusa da fertilidade, ela acontece no início da primavera, e nós inauguramos o restaurante A Vinícola no dia da primavera. Que legal. Foi pensado, foi projetado, foi feito assim, tá? E então foi Happy Easter do hemisfério sul para todo mundo, né? Feliz Ostara para todo mundo na primavera de 2023. Tem que dizer que é um restaurante fantástico, não só por essa energia toda que tem lá, pelo visual, pelo projeto arquitetônico que entrega, que é muito agradável de estar lá pelo conjunto. Mas também pela comida, né? É um lugar que vale a pena ir muito para pessoal que vem aqui para a Serra e fica só naquelas comerciais. Aqui está uma oportunidade de não só visitar uma vinícola, como ter uma refeição fantástica,
numa proposta natural, que a maioria Perfeito. dos outros produtores não tem receptivo, não tem como visitar, não tem como estar indo. Aqui você encontra tudo. Que é outra coisa que eu acho que você fez. E outra só para Claro. cortar, aproveitar. Eu não tenho vinhos da Monte Astral aqui na Casa Vivar. Aí, por quê? Porque até agora os vinhos da Monte Astral ficam no Ostara. Então, para beber Monte Astral, a gente vai para o Ostara. Tem uma razão para isso, Cris, tá? Nós tivemos uma produção muito pequena no início, muito pequena. Então, a ideia é que para ir para fora, para poder, além do Ostara, a gente poder vender um pouquinho mais comercialmente, que tenha regularidade de entrega, que tenha um pouquinho mais de estoque e tudo mais. A gente está conseguindo fazer isso agora só. Tá? Então, a ideia realmente, voltando ao trilho, é preparar a terra, fazer um vinhedo saudável, fazer uma vinificação legal, ter regularidade, ter estoque. E aí a gente vai botar agora um pouquinho mais a cabeça para fora para ter um viés mais comercial. Tá? Então, em mas breve, nem tanto então, assim. em breve, vinho Monte Astral na Casa Vivar. Não, mas tem alguma coisa. Eu vi uma garrafa aí. Ontem de noite, uma outra perdida. Mas voltando pro teu gancho, que é uma coisa que eu já falei lá atrás, um motivo de admiração total, na verdade, é que, como você pode imaginar, eu recebo uma quantidade exorbitante de mensagens semanais, mensais, das pessoas me pedindo dica de alguma coisa. Desde restaurante no Piemonte até o que visitar no Brasil. E eu fico um pouco dividido nesse sentido, porque quando o pessoal me pede dica de enoturismo, eu acabo entrando nessa dualidade que o Cris acabou de mencionar. Que ou a gente vai para as vinícolas mais famosas do Brasil, que cumprem um papel importantíssimo e Claro. que eu respeito, obviamente, muito, mas que a gente acaba ficando ali no que eu chamo do 4-4-2, a formação tática ali, clássica. Ou você fala dos produtores, vários que sentaram nessa cadeira aqui, mas que não tem estrutura de enoturismo para receber, que não é tão diferente até da Borgonha, quando a gente para pensar. Claro, em Os alguns produtores lugares. da Borgonha, os menores, coisas que eu falo que eu gosto de beber, que a gente gosta de beber, não tem estrutura para receber. Quando o cara para te receber, que é uma coisa que eu já falei várias vezes, ele para de trabalhar. Muitas vezes tem ele, 2 pessoas na vinícola, para ele estar ali te recebendo, ele não pode estar no vinhedo. Então, assim, é muito difícil visitar essas pessoas, então eles acabam restringindo as visitas ou para quem é profissional da área ou para amigos muito próximos dele, e meio que fica por isso. E no Brasil a gente tem esse mesmo problema, porque os produtores menores, os que sentaram aqui, os que produzem vinhos que, na minha opinião, são os vinhos mais verdadeiros, lato sensu aqui, tem esse problema. Tem uma pessoa trabalhando, tem 2 pessoas trabalhando, então é muito difícil as pessoas receberem, não tem infraestrutura. E você conseguiu pegar, na minha concepção, tudo que eu admiro dessas pessoas todas que eu estou falando e, paralelamente, criar um ambiente em que as pessoas têm conforto, têm beleza, têm um visual, uma experiência de verdade que foi montada justamente para que a pessoa possa ir lá e viver aquilo com todos os benefícios que eu mencionei aqui. Mesmo que a gente só na mesma linha, mas mudando um pouco o foco da conversa, quando a gente recebe pessoas lá na Ostara, Monte Astral, isso ainda é uma realidade para a gente. Quando você fala só de vinho natural ou biodinâmico, há uma certa ou não conhecimento sobre o assunto ou até uma restrição, entendeu? Perfeito. Resistência, né? Resistência, assim, mas... Então, eu gosto de X tal Malbec argentino, eu gosto de não sei o quê. Só que aí, senta aqui, vamos conversar um pouco. Toma um vinho, um espumante para a gente conversar. Mas isso aqui... Para azeitar as ideias, vamos né? lá. Falando nisso. Toma um vinho branco aqui. Aí vamos tomar... Cara, tu já tomaste vinho Cabernet Sauvignon sem passar por barrica, que foi fermentado, vinificado em barrica em tanque de concreto, com controle de temperatura? Não, nunca tomei. Vamos provar. Tá? Isso se desmancha com um pouco de conversa, de teste e tudo mais. Eu recebi pessoas, até amigos que nem sabiam, amigos de longa data que nem sabiam que eu era o proprietário, nós éramos o proprietário, e chegou lá, ficaram impressionados com o vinho. Mas isso aqui é o vinho natural, então. Isso é o vinho natural. Porque muita gente também, não sei se fantasia, ou, sem querer ser, não é pejorativo o que eu estou dizendo, né? Eles acham que tem que ser uma coisa totalmente diferente de um vinho convencional. Não é. É um vinho convencional sem químico, ponto. Né?
técnicas diferentes e tudo mais, tu vai dizer que não. Mas... Eu não concordo com a tua fala, na verdade, mas eu entendo onde você quer chegar. Mas assim, não vai ser diferente, entendeu? Não é uma coisa absurda de diferença. A não ser que você pegue um vinho comercial aqui da Argentina, que a gente sabe que entra por todos os cantos aqui do estado e um pouco mais, e para o Brasil todo, né? Que você toma meio copo e fica morrendo de dor de cabeça outro dia, entendeu? Isso não dá para comparar mesmo, né? 3 dias escovando a língua. Sei lá. Na verdade, a minha questão... Eu pontuaria diferente o que você falou, mas eu entendi o seu ponto. Na verdade, a minha leitura é que eu acho que muita gente acha que vinho natural precisa ser sujo, ou vinho natural precisa ser defeituoso, ou vinho natural precisa parecer que não teve cuidado na hora de fazer, que não teve precisão, que não teve, enfim, técnica. Então, na verdade, a minha questão não é nem que eu acho que vinho natural é o convencional, só que natural. Sim, é outra concepção. A minha leitura, na verdade, foi muito rasa a minha comparação. A minha leitura é mais que vinho natural é uma coisa que ela pode ser muita coisa. É que se eu tivesse feito isso para leigo, ele ia entender. Mas como eu fiz para ti, não dá, né? Vai fazer para especialista, né? Não dá, né? Não, mas é que é um conceito importante, assim, porque, inclusive, é uma coisa que eu tenho que, aspas, me defender, eu acho que de maneira... Eu não acho que de maneira até injusta, eu diria, com a minha pessoa. Que as pessoas falam, pô, você só fala de vinho natural, etc. Você é natureba, etc. O que não é verdade. Não é mesmo. Quem me conhece de maneira mais profunda. Não é pra gente também, pra nós também não. Exatamente. Só que o meu ponto é, eu sou um cara que eu sou o primeiro a levantar a mão quando eu acho que o vinho natural tá sujo. Quando eu acho que o vinho natural tá com problema. Defeituoso, literalmente. Eu sou o primeiro a levantar a mão e falar assim, cara, isso aqui não tá legal. Isso aqui tem esse problema. Então, assim, pra mim, eu sou um cara que defendo o vinho natural sem ser radical, mas eu defendo um tipo de vinho natural que é o vinho natural correto, o vinho natural com técnica, o vinho natural bem feito. Cara, eu tenho assim, isso que o vinho natural é o vinho como sempre foi feito. Quando ele era um vinho livre que expressava exatamente o que a cultura de cada lugar, aonde tem a ver com a pessoa, com o solo, com o clima, com o conjunto, carregava na uva e expressava aquilo ali. Surgiu o vinho moderno, que é o vinho com aditivo enológico, que ele vem carregado de a industrialização da produção de vinhos e com uma decisão de padronizar o gosto do mundo. E para mim esse é o maior, cara, a pior padronização que pode existir é a padronização das mentes, cara. Se a gente não tiver liberdade para cada um ter os seus pensamentos, então padronizar que vinho bom é o vinho super extraído, com uva madura, que passou na madeira, que parece uma geleia, acidez baixa. Concordo. Claro, assim, esse para mim é o ponto. O vinho natural, ele não é a novidade. A novidade é o vinho manipulado. O vinho natural é o vinho como ele sempre foi feito por 12 mil anos. Mas eu acho que, te interrompendo, assim, o que tem que é o viés comercial de grandes volumes que levam a isso. Né? É só isso. Né? Então, como a gente tem uma produção pequena, né, você consegue tratar de maneira diferente. Né? Nós somos uma vinícola semana passada, no interior da Espanha, que produz 11 milhões de garrafas, entendeu? A gente foi ver a estrutura, eu queria ver a estrutura. 150 anos de vinícola, queria ver lá. Já era a 5ª geração da família, a 6ª geração da família. Eu quis efetivamente como é que era. O projeto é muito bonito, era o arquiteto do Guggenheim, era isso, era aquilo. Muito bonitinho, entendeu? 11 milhões de garrafas, mas e daí? Tá? O que vai para cá, né? Uhum. Total. Não, e pensa mais o seguinte, 5 gerações. As 3 primeiras gerações fizeram vinho natural. Claro, sem dúvida nenhuma. Não, eles estão voltando agora aos poucos. Né? Os brancos já estão na linha do... Mas é curioso que você falou, porque eu acho que existe a gente estava falando disso ontem, inclusive, um produtor que virou bastante meu amigo, português, que tem 2 projetos diferentes. Ele tem o projeto dele, pessoal, em que ele tem uma quantidade de terra minúscula, em que ele trata com biodinâmica, não certificado, mas... Cara, o vinho mais lindo que eu já vi, uma vida inacreditável, faz vinhos mágicos. Mas ele também é enólogo-chefe de uma casa que produz milhões de garrafas e que foi comprada por uma empresa maior ainda e vão quintuplicar o tamanho nos próximos anos. E eu conheço os 2 projetos muito bem. E o projeto dele daqui, obviamente os vinhos me emocionam muito mais. Claro. Mas né? O projeto dele de lá, para fazer milhões de garrafas, cara, a coisa funciona com... Quem é empresário fica muito admirado. Porque existe uma
uma rigidez nos procedimentos. Procedimento é uma coisa que a Vanessa protocolos pontuou muito aqui, que não tem como você produzir nenhum produto. Não é vinho, não, pode ser papel, não importa. Você quer fazer milhões de alguma coisa, se você não tem protocolo e procedimento muito estrito, de segurança inclusive, e aí os aditivos enológicos acho que entram aí, é impossível de você fazer. Então, e tem valor nisso aí também, entendeu? No fim do dia, acho que é um pouco por aí. Yeah. Mas vocês decidiram ir por um outro lado completamente diferente, mesmo que com uma quantidade pequena. Pequena, perfeito. Tem uma outra questão aqui, pegando o gancho do defeito que a gente falou aqui. Acontece, principalmente quem é novo, como nós somos. Novo e praticamente inexperientes no setor. Eu nunca fui vinhateiro, nunca fui agricultor, tá? E a gente experimentou. Claro que vieram pessoas, a gente contratou pessoas técnicas e tudo mais, e a gente está lá sempre, tem o nosso dedo, a nossa energia, desde do plantio, a colheita, a vinificação, a gente está lá presente também. Mas vinho com defeito, a gente teve 2 tanques ultimamente que realmente deram defeito. Tá? E a gente fala de 1.500 litros, não é grande coisa. 2 tanques de 750 litros que realmente... não é grande coisa, mas para quem produz muito pouco é bastante coisa. É bastante coisa frente... não é bastante coisa no contexto geral. Esse é o ponto. Mas para a nossa vinícola é importante, 1.500 claro, litros. Claro. E aí eu ouvi, nem lembro de quem, o vinho não ficou grande coisa, vamos fazer o seguinte, vamos botar um outro rótulo, tá? E eu ouvi, não foi exatamente da nossa casa isso, tá? Mas bota outro rótulo lá e vende mais barato e tira o custo. Mas nem pensar. Entendeu? Mas nem pensar. Se eu não bebo, eu não vendo. Nem pensar. O que a gente fez? Pegou os vinhos, tirou dos tanques, levou para uma destilaria lá na Vila Flores, nos Padres, fizeram um brandy e foram para as barricas. Daqui 10 anos a gente tira eles, entendeu? Demais. Não tem outra coisa a fazer. Fez limonada. Não tem outra coisa a fazer, entendeu? Não tem outra coisa. Como é que vai fazer? Não precisa jogar fora, mas não precisa mascarar. Imagina você chegar aqui, eu chegar aqui no Cris, Cris, tem um vinho aqui, mas isso pode vender baratinho, tá? Bota outro rótulo, finge que não é seu. mas não é porque isso aconteceu, e aí eu acho que é a beleza de... Quando você vai conversar com um chefe, por exemplo, que entende muito de comida, você percebe que ninguém desperdiça alimento. Eu já falei muito com o Cris sobre isso. Assim, as pessoas não desperdiçam partes do animal, elas não desperdiçam casca. Tudo você usa para alguma coisa. Seja para compostar, seja para depois fazer caldo, seja para triturar e transformar em alguma outra coisa. Um chefe muito bom, ele tem capacidade de usar todas as partes, ou de ingredientes naturais, como folhas, ou de partes de animal. Cara, nosso restaurante aqui usa a casca da cebola. Casca da cebola a gente usa, volta no prato, as pessoas comem. Então, o ponto é esse. Deu um problema desse, não significa que você ser brutalmente honesto significa que você tem que jogar tudo pelo ralo. Existem outras derivações de fazer vinagre. Pode fazer balsâmico. Por exemplo, uma das histórias mais tristes da minha vida do vinho foi que talvez a garrafa mais cara que eu já tenha comprado na minha vida, que eu abri no aniversário dos meus melhores amigos, que foi meu mentor, que é o Gadelha. Um abraço para você, professor. Foi uma garrafa de Claude Chateau, do Ligia Belair. Eu abri no aniversário dele e tava buchonê. Assim, uma buchonê, mas muito buchonê. Aquele buchonê assim, não conseguiu explosivo. Não conseguiu tomar. Aquele buchonê que eu abri pra ele, servia, todo feliz que eu comprei a garrafa pra beber com ele. Aí ele botou no nariz e olhou pra mim assim. Aí eu falei, não, você tá brincando. Não, assim, era inacreditável. O que a garrafa virou? A garrafa virou vinagre. O Candinho, um dos sócios da Uva, um abraço pra você, querido Candinho, botou a rolha na garrafa, levou pro São Paulo, e o Candinho tem um jarro de vinagre enorme dentro de casa. Agora, 1 minuto de silêncio. Uma garrafa dessas. Mas, cara, o ponto é que virou vinagre. O ponto é que, mesmo uma coisa dessa, tudo não claro, vai fora. É um vinagre caro pra caceta. Cara, o vinagre do... o vinagre do milênio. Mas o ponto é... O Candinho mesmo fez o argumento e falou, cara, ao longo da nossa vida, bebendo vinho, gente que bebe sério, profissionais, vão ter garrafas que vão ter problema. Claro que tem. Cabe a você jogar isso no ralo e contar uma história triste ou transformar isso em outra coisa. Se não coisa. fosse assim, não precisaria provar o vinho antes de servir. Perfeito. É por isso que se prova o vinho antes de servir, né? Senão não teria essa necessidade, né?
O Brandy, você provou ele recentemente? Ele tá lá? Não? O Brandy? Eu vou me exibindo com meus amigos. Eles vão lá, a gente vai nos tanques, chega no fim da degustação, olha aqui, pega a pipeta, coloca lá. O Brandy é bom que embebeda todo mundo. Dá uma provada aqui. Não, porque é muito álcool, não sei o que. E aí vai. Não adianta, todo mundo vai. Né? E vem cá, conta uma coisa. Não vai terminar, não vai ficar pronto, entendeu? Vai terminar tudo, não vai dar tempo. Acho que eu vou ter. Tem mais um tanque lá que a gente está em dúvida se vai ou não. Só vai baixar. A barriga só vai baixar. O vinho vai ser todo consumido em forma de experimentação, né? Mas tá ótimo, né? Pelo menos tem história para contar, né? A última vez que a gente se encontrou, creio eu, foi na Feira Naturebas. Foi. E creio eu, você tava com alguma bebida destilada? Ou eu tô viajando? Não. Eu tô viajando. Tá viajando. Não tinha uma bebida doce? Tinha doce, mas não era destilada. Nós tínhamos uma bebida doce, que era um Riesling Renano, tá? Que a gente fez uma experiência com uma uva de Riesling Renano. Tá. Melhor vinho doce produzido no Brasil até hoje. Bom, eu tinha minha opinião, né? Sempre quando eu falo é minha opinião. A minha lembrança foi porque, na Feira como a Naturevas eu provei mais de 200 vinhos por dia. A gente provou perto dos stands da Anima Vinum ali. Tu tava com coisinha no pescoço aqui, era tu que tava com um copinho no pescoço para largar e provar? Não era. Claro que era. Não, Naturebas. Um copinho no pescoço não era, não. Não. Tinha alguém que foi. Alguém foi. Mas eu tava do lado da Anima Vinum. Acho que Cris, talvez, acho que você tava comigo nesse momento. Você apareceu, me serviu. E num dia, numa feira como a Naturevas, em que eu provei, 200 vinhos por dia e anotei 100% deles, poucas coisas realmente te dão um gatilho, tipo, eu provei isso aqui, eu me lembro disso aqui. Eu me lembro de provar o teu vinho, eu me lembro dele ser doce, eu achei que ele era... Eu não me lembrava exatamente se era vinho ou não. Mas foi uma memória doce. Uhum. E que bom que eu perguntei, então, visto o que você acabou de falar. A gente, Vou repetir de novo porque é importante. A gente é inexperiente, novo, mas dá para ter criatividade, entendeu? Claro. Então, cara, como é que a gente faz um vinho doce parecido com o alemão? Você tá pensando tipo num Riesling doce. Auslese. Pode ser vários, né? Eu abri um. Eu mandei para o laboratório para ver qual era o parâmetro dele. Uhum. Olha, tem tanto de acidez, tem tanto de açúcar, tem tanto disso, daquilo. E esse cara, vamos pegar o Riesling Renano e vamos fazer. Mas como é que faz açúcar sem adicionar açúcar? Nós temos câmara fria, congela, congelamos, colocamos na prensa pneumática e extraímos congelado. E botamos para vinificar o vinho e criamos um vinho doce de Riesling Renano. Foi o que você provou na feira. É isso. Na próxima vez que nos encontrar, vamos tomar um, tá? Muito obrigado. Se eu trouxesse hoje os dois, um e mais um, você não ia querer me ver mais, porque não ia ter aquele vinho lá, tá? Então, eu vou prometer para a próxima vez a gente tomar junto. Porque na verdade, quer dizer que pelo vinho vale viajar para beber o vinho? Vale. Não, mas também vale viajar pelo momento de compartilhar. Claro, independente do vinho, Thomas volta para viver momentos na Monte Astral. Inclusive, estou dizendo que eu vou encontrar ele. Tá bom. Eu vou encontrar ele. Inclusive, a próxima vez a gente vai passar, vai almoçar ali no Ostara, que da última vez a gente estava fazendo só prova técnica o dia inteiro, tinha colhido o Merlot de manhã. Então, mas a próxima vez a gente tem que falar, mas eu quero obviamente reprovar o vinho quantas vezes mais, porque eu me lembro do vinho, de ser uma memória doce, de ser uma coisa interessante, eu não me lembro exatamente o que era. Ele era doce, ele é com açúcar residual muito elevado, com acidez elevada também. Que é uma coisa que no Brasil a gente tem, eu acho que 2 tipos de vinho, aliás no mundo está em declínio, isso é o que os dados apontam, mas a gente tem 2 tipos de vinho que as pessoas tendem a ou fazer menos ou consumir menos, ou os dois. Que é vinho espumante, que a gente está bebendo aqui, e vinho doce. Porque o pessoal acaba comprando menos. Essa é, pelo menos é o que o dado indica, que o pessoal está tendo muita dificuldade de vender vinho doce, por exemplo. Eu vou a Portugal uma vez por ano, acabei de ir para a colheita, e Portugal, por exemplo, está tendo um problema grave porque não consegue vender vinho do Porto. Cada ano o consumo de Porto desce. Porto, Jerez. Em geral, linha dos fortificados. Sauternes, o consumo desce todos os anos. O pessoal está realmente bebendo menos vinho doce. O porquê exatamente eu não sei, mas o fato é esse. Mas espumante, algumas pessoas sentaram aqui na sua cadeira e disseram realmente a dificuldade que é fazer espumante no Brasil, e vários produtores que eu admiro muito não fazem espumante ou acabam fazendo só espumante depois da 3ª, da 4ª safra, da 5ª safra, justamente pelas dificuldades. E você aqui hoje decidiu trazer um espumante pra gente. Espumante do nosso... Então,
Visto que... Chegou a hora. Visto que no último episódio dessa temporada eu já me aventurei, e visto que eu tô numa posição aqui extremamente desfavorável, visto que o Cris conhece os vinhos muito melhor do que eu vou te deixar começar, Cris. Eu acho que esse vinho eu não bebi. Evidente que toda vez quando a gente desnuda aqui a garrafa, a gente pode passar vergonha. Se surpreende, né? A gente pode passar vergonha. Mas como eu sempre falo, repito em todas, o importante aqui não é acertar o vinho ou acertar a uva. O importante é a gente acertar o descritivo, ou seja, a gente perceber. Mas eu já fiz uma sacanagem com ele. Ele foi lá no Ostara, eu fiz isso aí com o vinho dele. Nossa. Que sacanagem. Mas não se faz isso, mas né? Mas eu fiz uma sacanagem. Eu fiz isso, eu fiz. O Cris, na verdade... Eu fiz, foi muito divertido. O Cris, na verdade, além de já ter feito uma sacanagem comigo, o Cris é responsável por a gente quebrar uma regra muito importante aqui do podcast, que é uma regra em que cada convidado tem direito a trazer uma garrafa. Uma garrafa apenas, porque senão vira várzea isso aqui, né? E o Cris, quando foi no meu podcast na temporada passada, o Cris levou 2. Quebrando uma regra histórica que nunca tinha sido descumprida. E não só levou 2, como o primeiro vinho que ele abre para mim é um Grand Cru da Borgonha. Então, assim, não levou o vinho dele. Que coisa. Eu percebi que o vinho não era dele na hora, mas mesmo assim me deixou numa situação em que eu passei uma vergonha ao vivo, assisto o episódio. E depois disso, o Cris também foi responsável por incentivar mais de uma pessoa que sentou nessa cadeira a descumprir essa regra também. Entendeu? Então ele merece um pouquinho de sacanagem indo no caminho dele. Merece. Tudo para contribuir na. Tu vai falar? O que é que tu deu alguma dica ou não? Não, é que independente qual é, assim, o que eu acho. Então, o espumante, é o método ancestral aqui. O método ancestral vinifica uma só fermentação. O mosto, antes de terminar, é engarrafado e ele termina a fermentação dentro da garrafa, ainda a fermentação alcoólica. E, portanto, é isso que gera as bolhas que tem aqui. Mas, Cris, explica pro pessoal de casa que eu acho que a pergunta que vem é: como é que você conclui isso depois de provar o vinho? Eu acho que essa é a pergunta. A gente sempre pode se enganar, tá? Porque tem espumantes de uma só fermentação que desenvolvem notas que são notas que costumeiramente se tem na dupla fermentação. E tem espumantes de dupla fermentação, existem alguns champanhes que nós inclusive adoramos, que trazem notas como se não tivesse tido a segunda. Basicamente são vinhos muito mais frescos, em que o perlage ele é desuniforme, então aquela uniformidade que forma aquele creme quando entra a bebida, ele não existe, não se forma num petinat, forma muito perlage. Perlage são aquela espuma, tá? As bolhas aqui em cima. Forma muito e em seguida dissipa. Muito fresco, notas que remetem sempre à fruta e geralmente a um toque cítrico. Quando eu pego um espumante e tem esse perfil, não tem aquela padaria, levedura, brioche, manteiga. Nota autolítica, né? Isso, quando não tem aquilo ali, para mim é um método ancestral. Então, por isso que eu disse, para mim esse é o método aqui, porque cara, é muito frescor, é uma fruta muito exuberante, o que predomina aqui é fruta. Quando faz uma dupla fermentação, vai ter fruta como um dos componentes ali postos do que vai se perceber. Aqui a fruta predomina totalmente. Para mim, uma fruta... Mas tu não sente um pouquinho de fermento no olfato aqui, não? Não, ele tem um pouquinho mas é que aí é onde ele ganha complexidade. A predominância é da fruta, aparece fruta branca. Lá no fundo você consegue sentir um pouquinho de fermento. Uma pera. A pera para mim é bastante clara. Pera bem evidente. Mas na verdade, abacaxizinho em calda. Na verdade, eu não sei nem se eu descreveria como pera. Na verdade, eu sinto uma nota um pouco málica. Tem málica. Málica mesmo, que me leva mesmo para... Acidez málica é a acidez que a gente encontra na casca de maçã verde, por exemplo. Quando você dá aquela primeira mordida numa maçã verde e aquela salivação, aquilo é acidez málica. Então, essa notinha que eu sinto é bem málica mesmo. E aí ele ganha complexidade quando ele passa, além de entregar isso, que é o que, digamos assim, o que a gente espera de um petinat, ele passa também a entregar toque de levedo, fungo, levedura, um toquezinho de padaria, assim,
aquela sensação do levain, quando tá o cheirinho do acho que levain. é o fermento. É o fermento que eu falo, né? O levain a no massa ar, né? madre, né? Isso aí. Ele tem um pouquinho de... Ele lembra um pouco no fundo. Assim, mas eu sinto, na verdade, também uma nota de fruta um pouco mais cítrica tendendo para laranja, assim, uma coisa meio... Quase casca de tangerina, uma coisa que me traz um cítrico que, na verdade, ele vem de maneira um pouco inferior e horizontal, que eu acho que traz um up de vivacidade, de retrogosto, principalmente. E para mim o que tem mais aqui é a gente tentar acertar quais são as uvas de um espumante é muito mais complicado do que quando a gente pega um vinho tranquilo, ou quase mas tem algumas coisas que são dos perfis, então eu paro em dizer que é uva branca, um Blanc de Blanc ou um Blanc de Noir. Para mim aqui são uvas brancas, ou uva branca, não sei. Mas é a impressão que eu tenho por conta do perfil que ele... Isso eu acho que é justo. Isso é corte ou é varietal? É corte, mas com mínima composição assim, de uma das uvas. Além de ser mais difícil conseguir acertar vinho espumante em geral, a uva ainda mais difícil quando você não sabe exatamente todas as uvas que o produtor faz. Como é o caso aqui. E aqui para mim tem uma coisa que tu fala muito, que eu concordo 500%. Cara, isso aqui é um problema, Paulo. Garrafa de 750 para isso aqui não dá, cara. Não, tem que fazer isso aqui em garrafa maior. Não, é a regra do podcast. Mas na verdade a regra faltou uma garrafa só. Eu ia falar, mas faltou jogar com o regulamento embaixo do braço aqui, porque Magno é uma garrafa só. E tem, tá? Então, tem que trazer garrafa grande. Isso aqui em garrafa de 750 eu gosto. O cara que cursou direito aqui já tá pensando em jeito de jogar dentro do regulamento. Muito bom. Cris, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Abro eu? Tu. Abre e apresenta pra gente. Isso aqui nós temos um espumante, tá? Pensei, por algum motivo, pensei em Riesling. Ele é um espumante que é de uvas biodinâmicas, 2021, tá? 10% aliás, 90% de Riesling itálico, tá? Estão me deixando sonhar. E 10% de Chardonnay. Que legal. Tá? Do vinhedo que a gente tem em Montebello, ele é um vinho biodinâmico. Tá aqui ele. Eu acho que a minha descrição foi no caminho, uvas brancas, cravadinho, só gafe total, porque é um vinho que eu já bebi algumas vezes. Essa foi tua gafe, tá? Tu disseste já bebi não algumas bebi vezes ele ainda, né? Para ver como é que a gente prova muita coisa, né? Eu citei, eu acho que antes aqui, não sei se no gravando ou se só na nossa conversa anterior, antes de começar a gravar, para mim, do que vocês fizeram até hoje, o espumante, a outra, tanto na safra 20 quanto na safra 21, está entre os mais surpreendentes. O Riesling Renano com açúcar residual também, é óbvio. Só que esses aqui, para mim, o 20 e o 21 são espumantes que dá para cravar seguramente. Está na lista dos melhores espumantes do Brasil. Muito obrigado. Incrível isso aí. Bom, eu gostaria muito de propor um brinde, mas eu acho que não é justo. A gente na verdade não é que é justo, não se faz, não se brinda em taça vazia, como já é conhecido. Então a gente rolou uma doação aqui de líquido para que a gente possa fazer um brinde. Muito obrigado. E encerrar esse episódio. E para vocês de casa, se não tenha ficado claro ainda, faça um favor a si próprio, visite a Monte Astral, vá lá comer, bata um papo com o Paulo, prove os vinhos, beber, e mais do que beber e comer. Tipo, vai lá experienciar o troço. Vai viver o troço. É perto de Bento Gonçalves, perto entre Farroupilha e Pinto Bandeira. Tá? Eu acho que qualquer pessoa de casa que visitar vai ficar assim, encantado, chocado e vai falar assim, cara, eu não tinha noção que no Brasil tinha algo parecido. E quem for lá, eu prometo que a gente vai provar o brandy. Quem for lá, a gente vai provar o brandy aquele, que era para durar 10 anos, né? Mas eu preciso estar lá, né? Porque o pessoal não faz isso lá. Tá bom? Saúde, muito obrigado. Obrigado a você.